Este jovem ponhou tudo a perder por causa de suas ações. Então, teve as consequências drásticas também por causa disso. Pessoal, estou falando de Absalão. Um belo jovem que a Bíblia conta diz que ele era admirado. Por quê? Aqui em 2 Samuel 14 está escrito bem assim. Vou ler para vocês verem aqui, ó. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Preste atenção. Este era o Absalão, o terceiro filho do rei Davi. O rei Davi teve outras mulheres, porém, Absalão nasceu com o rei Davi, com a mulher Maaca. E como vocês viram ali no texto que acabei de ler, ele era um rapaz admirado, ele era muito bonito, era muito bem vistoso, muito belo. Então, pessoal, ele era admirado. E também, ele tinha um apego também por Absalão, que era seu filho, tá bom? Então, pessoal, Absalão tinha vários outros meios irmãos, ok? Que era também das outras esposas que Davi teve. Porém, Absalão tinha também uma outra irmã, ou seja, irmã da parte de mãe e parte de pai, que é a irmã Tamar. E aconteceu por algum tempo que Amnon, o meio-irmão de Absalão, quis deitar-se com Tamar. Então, ele providenciou tudo e fez um meio de que Tamar fosse até lá onde ele estava, e então ele a forçou e deitou com ela. Por isso, Absalão quis se vingar. Não só quis, como ele fez. Então, ele foi atrás e conseguiu, e veja o que aconteceu. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri a Amnon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. Esse texto está em 2 Samuel 3, versículo 28. Depois disso, ele resolveu fugir e ficou por lá 3 anos fugido. Acontece, como eu falei, resumidamente, agora vou contar também um pouco sobre o desejo que ele quis de tomar o trono do seu pai, o rei Davi. Ele quis usurpar. Vamos lá então para o texto, estarei lendo para vocês verem e vocês ficar bem atento aí o que foi que realmente ele quis fazer. Vamos lá? Pessoal, esse texto que estarei lendo agora, ele é um texto um pouquinho longo, mas calma aí, pessoal, vocês vão vendo o que aconteceu passo a passo aqui, ok? Olha, pessoal, é preciso ler do início para vocês entenderem um pouco o significado, o que foi que aconteceu. Então, essa história está em 2 Samuel 15, tá bom? O capítulo todo que eu vou ler, que ele vai até o versículo 37, tá bom? Então eu vou começar e vocês prestem bem atenção o que aconteceu, porque chegou nesse ponto de que ele queria usurpar o trono de seu pai, ok? Tá bom. Aqui o título diz, a conspiração de Absalão e a fuga de Davi. Olha, preste atenção, seu pai teve que fugir por causa disso. Vamos ver? E aconteceu depois disto que Absalão se fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Tá vendo? Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, ele dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Tá vendo aí, pessoal? Ele já estava fazendo com que as pessoas, ele já estava atraindo as pessoas para ele. Antes mesmo que Davi soubesse de todas as coisas, ele já estava o quê? Já fazendo chegar aos ouvidos das outras pessoas que chegassem ali, que ele tinha oportunidade, para que as pessoas começassem a acompanhar ele. Então, ele já começou a pregar aí, que o rei, né, como se o rei não vai ouvir eles. Então, era para chegar tudo a ele ali, que ele ajudava, como ele era o filho do rei, que ele ia ajudar, entendeu? Então, já estava ali, apregando ali o que ele já estava querendo intentar, tá? Continuando o versículo 4.
Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para inclinar-se diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Tá vendo aí? Estava sendo muito bonzinho demais com as pessoas, né? E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. No meio político sabemos como que as pessoas muitas vezes gostam dessa artimanha de ser comprado, não é mesmo? Politicamente falando, né? Pois é, né? E aí tá um resultado aí também, né? Ó, olha aqui, o 7, versículo 7. Aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Olha, preste atenção bem nas ideias dele, tá bom? Aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Vamos ver que voto é? Porque, morando eu em Jesus, em Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Prestando atenção? Ele mandou o povo dizer: Absalão reina em Hebrom, tá? E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade porque nada sabiam daquele negócio. Ou seja, pessoal, eles foram enganados. Então eles foram. E olha que enquanto isso, Davi não estava sabendo, tá bom? Agora, pessoal, versículo 12 diz: Também Absalão mandou vir Aquitófel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, ou Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um em Israel segue Absalão. Foi aí que foi um mensageiro avisar Davi, o rei Davi, tá bom? Então, a partir daí, ele começou já a saber o que estava acontecendo, tá? O que Absalão planejava. 14. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém. Aí ele começou a tomar as providências. Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Tá? Os que estavam com o rei Davi, estava para ajudar ele. Então Davi, quando soube disso, imediatamente ele não perdeu tempo, porque Absalão planejava ir até lá. Então ele mandou apressar, e eles tinham mesmo era que fugir, tá? Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa, ok? Ele deixou as concubinas lá, mas as outras ele levou, tá? Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Tá vendo? Ele falou para
o geteu ali, né? Então o rei falou para Itai, o geteu: ontem vieste e te levaria hoje conosco a caminhar? Pois força-me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fealdade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. Tá? E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo, na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e todos os levitas com ele, e levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok, vamos ver o que ele falou? Torna a levar a arca de Deus à cidade que se achar graça aos olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver ela e a sua habitação. Então, pessoal, eles estavam levando a arca junto. Então foi quando Davi falou que era para deixar a arca em uma cidade, para guardar ali, tá? Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convoco também vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olha aqui o versículo 27. Disse mais o rei a Zadok, sacerdote: não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convoco também vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela cidade das oliveiras, subindo e chorando, e com cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aquitófel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aquitófel. Tá vendo? E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei o rei, teu servo, bem fui, de antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipará então o conselho de Aquitófel. E não estão ali comigo Zadok e Abiatar sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar sacerdotes? Então, eis que estão também ali com ele seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso: mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Bom, pessoal, para que não fique muito longo essa história aí nesse vídeo, então eu parei por aqui mesmo, tá bom? E essa é a primeira parte, e eu vou fazer a segunda parte para vocês também acompanhar o que depois disso foi o que aconteceu com Absalão, o triste fim que ele teve, tá bom? Vai ficar na outra parte, porque senão vai ficar muito longo essa história do vídeo aqui, tá bom? Então depois eu vou resumir, tá bom? E vou fazer a outra parte, onde conta a história do triste fim que Absalão teve por causa dessas ações que ele tomou e que não foram boas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal e deixa seu like. Tchau!